Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Não importa o horário que você está consumindo este podcast, eu com isso, seja no YouTube, no Spotify ou nas rádios do interior que gentilmente coloca na sua programação, o que importa é sua boa companhia aqui conosco. Nós estamos começando uma nova temporada e eu, Voltaire Santos e o Marcelo Damin, nós vamos trazer aqui os principais comunicadores do Brasil. Exatamente, pessoas que impactam e que fazem a diferença através das suas relações, do seu trabalho, do seu empenho, do seu esforço, e isso é muito bom. Hoje nós temos aqui uma lenda viva da comunicação gaúcha. Paulo Sérgio Pinto, apresentador do Pampa Debates, vice-presidente da Rede Pampa e uma das figuras mais bem relacionadas, e eu arrisco dizer, viajando por todo o Rio Grande do Sul, que tem um programa hoje de maior audiência sobre política, economia e os fatos que impactam o Rio Grande do Sul e o Brasil, que é o Pampa Debates. É impressionante. É do porteiro ao grande economista, da classe A a E. Todos que participam, alguém chega lá e vê. É do dono do posto de gasolina ao frentista. Te vi no Pampa Debates com o Paulo Sérgio Pinto. E hoje, Paulo Sérgio, é um dia especial. Eu tenho que comunicar aqui também no programa. Estou assumindo uma nova função, saindo de Porto Alegre indo para Brasília. Portanto, os programas vão ser de Brasília e Porto Alegre. Da mim segue Porto Alegre em Brasília. Porque estou assumindo uma nova missão profissional na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a convite do ministro Pimenta, secretário Maneco, como diretor de radiodifusão do governo federal. Paulo Sérgio Pinto, seja bem-vindo. Começar essa temporada contigo para nós é uma honra, porque além do teu profissionalismo, hoje eu posso te chamar de um verdadeiro amigo e um verdadeiro irmão. Antes, Voltaire, do Paulo Sérgio falar, a gente estava debatendo aqui antes de começar o programa que a gente assistiu nessa semana, o programa do Zagarbi com o Galvão Bueno, né? E a gente estava batendo, né? Quem é o primeiro nome da comunicação brasileira, né? Se seria o Silvio Santos hoje, o Galvão Bueno, se vem alguém depois. Seria o Paulo Sérgio o nome da comunicação gaúcha? Hoje, no Rio Grande do Sul, eu arrisco dizer. Se a comunicação é busca de efetividade e resultado, do ponto de vista de marca, de visibilidade e relacionamento, estamos aqui primeiro com lugar, um grande tá para o Rio Grande do Sul como o Silvio Santos está para o país. Porque a gente podia falar assim, não, mas o Paulo Sérgio é um cara bem relacionado, tem os empresários com ele e tal, e isso faz com que se tenha mídia, publicidade, mas não é o caso. Quando eu saio de uma prefeitura, é do prefeito que vê o Pampa Debates ao zelador da prefeitura que fica naquela cabine e tem uma televisãozinha pequena. Isso é experiência real, não é? Alguém me falou. Então, isso mostra que ele conseguiu um nível de comunicação que atinge todas as faixas. E isso é saber comunicar. Excelente. Paulo Sérgio Pinto, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu amigo. Como diria o Júlio Rosenberg, bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite e boa tarde para quem é da tarde. Mais um abraço a todos vocês. Obrigado, Marcelo, obrigado ao nosso astro nacional. Agora, o homem ganhou a paisagem na radiodifusão brasileira. Ninguém segura ele agora. Nacional. E eu já estou me sentindo meio como Voltaire, meio como o Renato Portaluppi com tudo que vocês disseram. Só preciso mais uma cadeira, que uma para o meu ego e outra para mim. Mas muito obrigado pelas referências elogiosas. Claro que isso é bondade, vocês são amigos, e cada um tem noção do seu tamanho. Né? E eu costumo dizer sempre que nós somos reflexos do local onde nós trabalhamos. Muitas vezes tem gente que se julga acima da empresa, especialmente no rádio, na televisão, nos jornais, isso acontece. O cara está acima da empresa, sou eu. Né? E esses insubstituíveis todos, esses maiorais todos, esses que se julgam os campeões de audiência, grande parte já foi pro além e outros estão aí ainda, alguns fora do mercado, até por idade, outros fora do mercado em função das necessidades econômicas da empresa, mas quem está acima de nós somos as empresas. No meu caso, a Rede Pampa, como foi lá atrás a Guaíba. Né? Se não tem o espaço, não tem o agente, não tem o operador. Então, eu sou um operador de um sistema de rádio e televisão que tem um programa, que tem um comentário na rádio e que tem um desempenho como vice-presidente da empresa. Procuro fazer, não usando aquela linguagem trivial do boleiro, né? Eu dou o melhor de si, ou dou o melhor de mim. Né? Não é nada disso. A gente procura sempre ser o melhor. Eu costumo dizer, se eu fosse, não menosprezando qualquer profissão, mas se eu fosse
uma pessoa que trabalha no lixo de Porto Alegre, eu procuraria ser o melhor lixeiro. Né? E em qualquer coisa que eu faça, eu procuro ser melhor e fazer bem feito. Não para satisfazer o meu ego, não, mas para respeitar aqueles que me contratam, que esperam de mim resultados. Né? Nós somos resultados da nossa atividade. Né? Aí é a questão da própria felicidade. Aí tu colocas na balança, de um lado teus momentos felizes, de outro lado teus momentos infelizes. Quando é que tu é feliz? Quando os momentos felizes são mais pesados que os infelizes. Porque nós temos os dois lados, né? Nós temos momentos infelizes. Claro, né? dificuldades. Então, se o lado também. feliz pesa mais, resultados são os felizes, é o caso do desempenho. Nós temos desempenho, temos resultado, no meu caso específico, tem audiência, tem faturamento, isso pesa mais que possíveis problemas que eu possa ter no exercício da minha profissão. Claro que o resultado é positivo para a empresa. E é isso que eu procuro fazer, simples assim, né? Como diria o Gilson Ternempol da Estara, simples assim. O homem é comunicador, psicólogo, motivacional. Grande. É boa essa mensagem. Isso que o Paulo Sérgio falou de dar o seu melhor. A gente sempre faz uma analogia com o futebol, né? Aquela história de o cara vai jogar com um time menor, tirar o pé, não. Tu tem que respeitar o teu adversário e tu tem que enfiar o pé para mostrar que tu tá no teu melhor. O Grêmio fez isso. O Grêmio fez isso ontem contra o Novo Hamburgo. Contra o Novo Hamburgo. Né? Exatamente. Será que tirou o pé no segundo tempo? Não, acho que eu sempre penso positivo. Não foi o Grêmio que piorou, foi o Novo Hamburgo que melhorou. E parabéns ao Edinho, né, que soube reagrupar. Eu acho que a grande lição que saiu daquele jogo do Grêmio com o Novo Hamburgo foi o Edinho. Né? Treinador do Novo Hamburgo, que foi do Aimoré. O que o Edinho fez? Ele conseguiu construir das cinzas. O segundo tempo dele foi diferente do primeiro. Sim. Ele perdeu 5-0 no primeiro e empatou 1-1 no segundo. Então esse Edinho, para mim, em termos de vestiário, foi um monstro. O Paulo Sérgio Pinto, grande apresentador do Pampa Debates, é vice-presidente também da Pampa, da Rede Pampa, é um dirigente de rádio e televisão aqui no Rio Grande do Sul e também no Brasil. Vamos continuar com essa amizade, vamos fortalecer esse laço aí, Brasília, Porto Alegre. Até porque é a tua área. Exatamente. E eu fui presidente da GERT durante 6 anos e sou presidente do conselho da GERT ainda. Então o teu papel lá como diretor nacional de radiodifusão, no que se refere a SECOM, é preponderante. Não só para ti, não só para o Maneco Acém, não só para o Paulo Pimenta, mas para o governo como um todo. Para nós, da radiodifusão, porque tu conheces, tem laços estreitos com cada um de nós. E tu sabe todos os caminhos daqui do Rio Grande do Sul que são os mesmos do resto do Brasil. Então, Maneco é o teu chefe. O Voltaire, eu quero te desejar sucesso lá, o teu sucesso é o nosso sucesso. Isso vai ser muito bom para a sociedade. Porque o que é a imprensa? A imprensa é o elo de ligação entre o que vai pelo mundo público, o mundo privado e a sociedade. É esse elo de ligação que faz o rádio, a televisão, o jornal e agora as redes sociais. Então, tu és o protagonista para trazer o melhor caminho de forma absolutamente transparente, como tu sempre foste. Eu acho que vai ser assim também lá na SECOM. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Todos nós estamos vibrando. Eu estou falando aqui até como presidente do conselho da GERT, em nome da Rede Pampa, como vibramos com o ingresso do Paulo Pimenta, do Maneco Acém, agora é com o teu. Quer dizer, nós não temos um ministro gaúcho lá em Brasília. Temos um. Não temos nenhum, temos um. E para mim, o melhor de todos, que é o Paulo Pimenta. E temos essa gauchada, como diria o Isol, essa gauchada maravilhosa, com o Maneco Acém e com o meu querido amigo Voltaire. Isso vai ser importante, né? Porque, explicando para a audiência, né? A Secretaria de Comunicação fica no Palácio do Planalto, que é onde fica o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, despacha com o presidente, com o ministro Pimenta, fica no andar, então circula, então está muito próximo e é responsável por fazer toda a relação com as rádios, televisão, com as agências e com as emissoras de todo o Brasil, TV Globo, Band, Pampa, enfim, Google, né? Todas as novas plataformas. E também responsável por regularizar. Muitas rádios às vezes não recebem publicidade do governo federal porque não realizam o cadastro. Tem que fazer um cadastro, uma organização. E tem muitas rádios ainda que precisam fazer. Então a gente tem essa missão. Como disse o Paulo Pimenta, são 396 emissoras de rádio no Brasil. 100
No Rio Grande do Sul, perdão. 100 aqui no Rio Grande do Sul estão com cadastro desatualizado. O Rio Grande do Sul tem 396 emissoras de rádio cadastradas. Tem outros que nem se interessam em cadastrar. Porra! Deve ter mais de 500, 600 emissoras, mas 396 cadastradas que podem receber... No Brasil tem perto de 5 mil emissoras. Porque aí tem uma campanha de vacinação do governo federal. Se a rádio do Paulo Sérgio Pinto está cadastrada, já vai a campanha, já vai a API, o investimento, e já pode sair rodando a campanha. Agora, se não está cadastrada, ela fica nesse limbo, né? Precisa fazer essa regularização. O Paulo Sérgio Pinto, começo te perguntando por isso. Daqui a pouco a gente vai conhecer toda a história aqui. O Rio Grande conhece, né? Mas talvez as gerações que nos assistem, a gente tem um público aqui muito forte de 17 a 28 anos ali, que o YouTube nos mostra. A tua expectativa desse novo governo Lula, desse governo federal, como é que tá vendo assim os primeiros 2 meses de governo? Bom, nesses istas todos que temos aí, nós vivemos aí a disputa dos bolsonaristas com os lulistas, né, dos petistas, e o Bolsonaro a gente nunca soube bem o que ele foi, porque ele já passou por 7 partidos, na verdade. É que nem o Tupanzinho, jogou em vários times e o Bolsonaro foi de um monte de partido. Foi para um monte de partido, está no PL agora. Mas a gente não sabe identificar. O Lula é PT de nascimento, ele fundou o PT, o movimento sindicalista, que o próprio general Geisel lá atrás abraçou, deixou acontecer, que podiam, pelo regime de força que tinha na época, podiam ter neutralizado, o Figueiredo a mesma coisa, e nessa esteira do sindicalismo cresceu o PT. E, obviamente, uma coisa tem que ser admirada no PT. O PT, ele é dogmático, ele tem os seus dogmas, não arreda pé disso, é essencialmente um partido que pensa muito a questão, não é propriamente do social, mas do trabalho, mais especificamente do trabalhador. Então, ele tem essa identidade. A identidade dele é o trabalho, o trabalhador, sem esquecer do resto. Nós não podemos esquecer que o melhor momento da economia brasileira foi durante o primeiro governo Lula. Os banqueiros foram bem, os pecuaristas foram bem, os agricultores foram bem, as federações foram bem. O ramo imobiliário foi muito bom nesse primeiro e segundo governo também do Lula. Para nós, do ramo imobiliário foi muito bom. Né? Sim, especificamente na questão do Minha Casa Minha Vida. Que foi retomado agora. Né? Que foi retomado. É que o Bolsonaro mudou de nome. Os caras acham que muda de nome, a Casa Verde e Amarela vai fazer um milagre da multiplicação dos pães. Não é por aí. Então, a retomada agora do Minha Casa Minha Vida, que estava muito atrasada, retoma também todo o crescimento, porque não é só a pessoa ter a casa. Eu vou ter a minha casa agora. Não é só isso. A pessoa pode ter a casa, mas tem um outro detalhe. O que gera essa minha casa? Ela gera emprego, renda para quem tem fabricante da casa. Gera emprego e renda para quem tem lavando os móveis para dentro da casa. Gera emprego e renda para quem vai ser o zelador, para quem vai ser o porteiro. Então é todo um contexto. Tanto é que a construção civil lá faz parte da indústria, né? A indústria da construção, como o turismo, que se chama de indústria limpa, né? Também faz parte do mundo industrial. Então todo esse complexo andou no primeiro governo Lula. No segundo teve seus percalços, enfim, veio aquele problema da economia mundial que o Lula disse que era uma marolinha, e ele tinha razão, porque se ele tivesse aproveitado bem, que acho que não aproveitou, porque o Brasil está com reservas cambiais maravilhosas. O Lula, que foi condenado, apagou o FMI. Todo mundo, o Brasil, lembra quando desciam aqueles executivos, as mulheres, com aqueles taieres, eu estou aqui, temos uma dama... Com a Cris, aqui, né? A Cris aqui. Com a linda Cris, né? Com aqueles taieres de pastinha em jatinhos especiais, aqueles executivos, para auditar o Brasil, porque o Brasil devia para o FMI. E muita gente esqueceu, o Lula foi lá e pagou o FMI. Aí as mesmas pessoas que criticavam o Brasil ter dependência do FMI passaram a criticar o Lula porque pagou o FMI. A conta era barata. E o Brasil vivia pedindo amém por FMI durante todo o tempo. E o Lula acabou com isso. Até hoje o Brasil não deve mais para o FMI. Graças ao Lula. Isso tem que reconhecer. Eu não estou me revelando lulista aqui. Eu até não tenho partido, eu voto em homens, eu não voto em partidos. Sim. Eu voto em homens. E tenho que reconhecer que aquele que faz deve merecer o meu voto, teu voto, teu. É assim que as coisas têm que funcionar. É que às vezes a gente
vota por paixão, por emoção, vota por mitismo. Né? Tem os mitistas aí, né? Elege os seus mitos. Isso já vimos, não é aqui no Brasil com o Bolsonaro, isso é no mundo. Né? Como tem os lulistas também, que tem paixão pelo Lula. Mas então acho que o Lula traz boas perspectivas pelo que foi o primeiro governo dele. É claro que lá atrás ele tinha um cara, e ele teve a sacada, ele teve a dignidade de trazer um cara do PSDB para ser o principal nome dele, que era o Henrique Meirelles. E outra coisa que pouca gente lembra, quando apareceram as denúncias na revista Veja, aí saiu em todos os jornais, enfim, foi repercussão no mundo, que ele não fazia declaração de parte dos rendimentos dele aqui, fazia na França, aí caíram de pau, tem que cair, ele era presidente do Banco Central. E me lembro que eu estava em Chicago, estava lá com o Dia Casagrande, com o Rogério Mendelski, e nós apavoramos, vai cair o Meirelles. O que fez o Lula? Ele não simplesmente manteve o Lula, como deu ao presidente do Banco Central o título de ministro. Ministro-presidente do Banco Central. Deu a ele a condição da proteção judicial do desempenho das suas funções. Olha que ponto chegou. Será que outros fariam isso? Eu não sei. O Lula fez. E aí ele teve uma espinha dorsal muito bem montada. Veja que ele teve Blairo Maggi no Ministério, cara de direita, Roberto Rodrigues, de direita, no Ministério da Agricultura. Ele sempre procurou traçar. Agora ele traz o Carlos Fávaro, também indicado pelo Blairo Maggi, para o Ministério da Agricultura. Então isso a gente tem que perceber que ele tem sacado assim, e ele foi um bom gestor. Se ele trouxer aqueles exemplos do passado, os bons, ele vai se dar bem. E a gente teve Henrique Meirelles muito, muito elogiado, né? E realmente fez um excelente trabalho. E agora a gente tem o Haddad, né? Não pode ter uma diferença aí, talvez, nessa parte administrativa. Claro que a bagagem em economia que tem o Meirelles e a economia do Haddad é um abismo, né? Nos luz à frente a favor Sim. A favor do Henrique Meirelles. Agora, o Haddad ele tem uma coisa que se chama equilíbrio e voto. O Henrique Meirelles gastou uma fortuna para ser candidato a presidente da República, não teve voto. Tem que ter voto. E o Haddad, olha o que ele fez, se elegeu prefeito de São Paulo. Foi muito bem votado em São Paulo, embora tenha perdido a eleição. Ele tem voto. Então, ele tem experiência política que não tinha o Henrique Meirelles. E o Haddad tem. O Henrique Meirelles foi deputado. Foi que o Lula sacou ele e colocou lá como antes. Quem é que o Lula levou? Levou um médico que foi prefeito no interior de São Paulo, né, que era o nosso... que depois se envolveu e acabou fazendo delação premiada contra o Lula. Me deu um branco agora. Mas que foi muito bem, porque foi bom gestor lá atrás. Por isso foi guindado ao Ministério da Economia. E tinha... Por que eu estou enfatizando isso? Porque o Henrique Meirelles não era ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda era o... Como é que não me veio o nome agora? Bom, tudo bem. O ministro da Fazenda era outro. E o Henrique Meirelles era presidente do Banco Central, então não dá para confundir. E agora tem o Roberto Campos. É só entendimento com o Roberto Campos. Não precisa criar esse tipo de animosidade. Roberto Campos está aberto ao diálogo. Ele é um liberal, ele entende o processo democrático e sabe que o presidente da República é o Lula. E ele abriu as portas, diz, olha, fez um apelo ao empresariado, vamos entender o novo governo, vamos dar força ao novo governo, tudo isso ele fez. Então acho que tem tudo para dar certo. E acho que o Haddad vai ser um bom ministro da Fazenda. Tomara. Paulo Sérgio Pinto, nosso convidado de hoje. Deixa eu mandar um abraço aqui aos nossos grandes apoiadores que sempre tiveram aqui no podcast Eu Conheço, pelas rádios também do interior. Um abraço aí ao seu Roberto Argenta, da Termas Romanas. Paulo Sérgio Pinto esteve lá na posse do presidente da FAMURS, Paulinho Salerno, fez inclusive uma edição do Pampa Debates lá do Termas Romanas. Eu e o Damin já tivemos lá também, um lugar espetacular para descansar, para fazer uma reunião de trabalho, para realizar um congresso. Muitos prefeitos acabaram vendo aqui no podcast o Termas Romanas e foram fazer seus eventos por lá. Inclusive, a posse do novo presidente da FAMURS deve ser lá novamente, de tanto que foi elogiada. Sim, o ano passado já foi, né? Já foi lá. E aí o Paulinho Salerno, em junho, entrega para outro presidente, que agora, pelo rodízio partidário, vai ficar com o PDT. E aí deve ser lá realmente. Que eu não fui convidado, vez. né? Pra posse Foi sim. Eu fui sim.
E aí, então, vai um abraço, né? Sempre um convite para você lá no Termas Romanos. Inclusive, o Daniel da Link, nosso parceiro também, a Link que trabalha com LGPD, faz toda a segurança digital, segurança de informática, organiza esses sistemas nas prefeituras, nas entidades, como é o caso da FAMURS. O Daniel da Link falou comigo que tá lá no Termas Romanos, viu Agora? aqui, tá lá nesse momento, Que beleza. nesse final de semana. Ele tem que vir aqui, né? Viu Tem que aqui, gravar com a gente, é verdade, né? ele é um cara mais discreto, né? Mas É. a gente entende bem. Vai um abraço aí também pro Daniel da Link, que você vê aqui também. Vim fardado hoje de Mr. Jack Bet. Mr. Jack Bet. Parceiraço, Não, né? Mr. Damião? Já Jack- ficou colorado ou não? Sou colorado. Você ficou bem esse vermelho. Eu pedi Se pra tu não eles fosse uma dizer leva. que tu ficou com a rica cara de colorado. Eu pedi pra eles. Pô, me vê o Renato Gaúcho tá sempre com o boné azul, né? Eu vermelho. Eu não me importaria, eu sou um colorado, mas eu não me importaria de usar o boné azul com a foto do Renato Gaúcho, porque é um monstro, né, do esporte brasileiro e principalmente gaúcho, né, um ídolo. E eu gosto muito das características do Renato Gaúcho, o jeito que ele conversa, que ele trata a empresa, que ele trata os jogadores, então eu não me importaria em usar o boné azul, mas eu pedi pra eles o vermelho, eles me mandaram, já pedi um com o desenho do porta-lupe aqui do lado pra ti, voltaram a fazer surpresa, mas como eles não mandaram ainda, Como bom gremista. eles vão mandar pra ti aí. Então a Mr. Jack renovando aí com a gente pra mais alguns meses essa parceria. Então, valeu, gurizada. Marco, Jonathan, o Tiagão aí. Um abraço pra vocês. É essa temporada que vai reunir os grandes comunicadores. As lendas vivas vão passar por aqui. É claro que a gente vai começar com o Paulo Sérgio Pinto, que é esse grande player. Estamos aí junto com o Victor da ProHub. E o prefeito de Candiota, e eu vou convidar o Paulo Sérgio, se ele tiver a agenda, mas devemos comer um bom churrasco com o Galvão Bueno, que agora está cada vez mais apaixonado pelo Rio Grande do Sul. Por Bagé, especificamente. Por Bagé, ali a região de Bagé, Olha Negra, Candiota, região da Campanha, lá na Zona Sul. Então, também vamos marcar esse churrasco aí, vamos Uma pedir, rica de uma fazenda em Candiota lá. já Nossa. pedir liberação aí pro nosso amigo Duda Garbi para ir lá na fazenda também. Paulo Sérgio Só Pinto. para lembrar, o ministro, eu fui pesquisar aqui, sim. porque eu não posso, eu não me lembrar. O Antônio Palocci, sim. que depois deu lugar para o Guido Mantega, aí que começou a sucumbir o governo. Sim. Tu vê, o Antônio Palocci não era economista, o Guido Mantega, que é italiano, ninguém sabe, o Guido Mantega nasceu na Itália. Então o Guido Mantega substituiu o Palocci e ali começou a derrocada. Palocci deu uma boa enrabada no Lula, né? Depois deu, claro, depois deu. Uma Fez delação belíssima premiada, uma fez tudo. rabada no Lula. Mas veja a diferença de competência entre que foi o Palocci e que foi o Mantega. É. Ali sucumbiu, segundo o governo Lula, e na esteira no governo Dilma. Né? Trouxe grandes prejuízos o Guido Mantega. E era economista. É. Mas teve Joaquim Levy, tu vê que ele teve muita gente da direita no governo dele. Né? Ele não fez um governo revanchista, até porque não existia Bolsonaro. Agora ele já pensa mais em revanchista. Também passou quantos anos levando ladrão, prisioneiro, essas coisas todas, que nenhum de nós suportaria ouvir tanto sem responder de alguma forma. Paulo Sérgio Pinto, como um bancário aqui de Porto Alegre, um bancário em destaque, um grande negociador, começa a se envolver... Bancário não, sempre fui titular. Né? Exatamente. Vamos deixar claro, bancário por causa do banco. Né? Bancário por causa do banco, do Unibanco na época, né? Como esse operador do Unibanco começa a se envolver com os meios de comunicação aqui de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul? Bom, primeiro eu tenho que dizer que pelos os caminhos da vida, né, eu acabei engenheiro, né, me formei em engenharia, lá na PUC. Depois fiz um pós-graduação em segurança do trabalho, engenharia de segurança do trabalho. Adquiri uma formação em engenharia. E fui para o Unibanco, convidado, fui ser gerente de marketing do Unibanco. Trabalhei o Brasil inteiro fazendo isso, depois cansei de fazer ponte aérea, pedi para ficar em Porto Alegre, vim para Porto Alegre, como gerente da agência Bonfim, e no Bonfim fizemos uma revolução,
Eu estava ali em meio a Israel, na verdade, né? Era uma zona muito rica de Porto Alegre, tinha as grandes lojas, as principais lojas estavam ali naquela época. Eu estou te falando final dos anos 70, início dos anos 80. Então, dali eu saí, fui para Centro, da Centro fui para inaugurar, fui o primeiro gerente da Rua da Praia com a Borges, da Esquina Democrática. Ali vivi tanta coisa que nem é bom pensar. Mas eu, paralelamente no Unibanco, optava futebol. Pois é. E tanto, eu sou um cara que juiz de futebol. passei anos no Unibanco, 10 anos no Unibanco sem férias, porque eu negociava minhas férias para viajar para apitar. E eu vivi o tempo do Campeonato Brasileiro com 94 clubes, melhor. O presidente era o governo militar, então... Mas apitava no Brasil todo? Todo o Brasil. Eram 94 clubes. Então, o presidente da CBD, eu fui juiz da CBD, depois passei para a CBF na mudança. Era o almirante Heleno Nunes, Milico. O presidente da COBRAF, da Comissão Brasileira de Arbitragem, era o coronel Áureo Nazareno. Milico. Né? Então, depois também as viagens me desgastavam muito, eu trocava minhas férias. E acabei sendo convidado lá pelo Lazier, pelo Edgar e pelo Tonho Caldas, na época, entrei na Caldas Júnior, no tempo do Breno Caldas, para ser comentarista da Rádio Guaíba. Aí fui. Então deixei de fazer Unibanco e arbitragem para fazer Unibanco e Rádio Guaíba. Comentarista e TV Guaíba, esportivo. Comentarista esportivo. Eu fazia eu ia falar conversa de arquibancada. Eu fazia, que hoje é do REC, Cadeira Cativa. Cadeira Cativa lá na Guaíba. Aí fiz com o Lazier, apresentei muito tempo, fiz com o Edgar, fiz com o Antônio Augusto, que apresentou, o Lauro não chegou a apresentar. Uma parte que o REC fez, eu já não estava mais, já estava na Pampa. E quando o Renato Ribeiro, em 1986, compra a Caldas Júnior, comprou o jornal, rádio e TV, me convidou para ser o diretor do jornal. E eu fui para lá. Montamos o jornal, a espelho do que era, um jornal standard, com 60 e tantas páginas. Lá pelas tantas, em 87, isso foi em agosto de 86. A Copa do Mundo de 86 eu já fiz com o Renato Ribeiro e o Carlos Ribeiro na presidência e na direção geral da emissora. Eu fiz já na gestão do Renato. Aí o jornal, em 87, passa a ser esse jornal tabloide, que a gente chamava de tablete na época, que era um jornal menor que a Zero Hora, em tamanho, em circulação muito maior. Nós chegamos a ter 245 mil exemplares. Isso em 86. 86. Em todos os municípios O sistema gaúchos. feito foi o sistema perfeito. Então, o jornal decolou. Quando ele me convida para ser o diretor do jornal, eu saio do Unibanco e vou aí de corpo, alma e bagagem e tudo mais lá para a Caldas Júnior. Né? Viver a Caldas Júnior. E comecei a fazer TV na época, além do esporte. Eu fiz o primeiro programa de ecologia na TV brasileira, que foi o Projeto Arco-Íris, patrocinado pelo então Borregar. Depois passou a Rio Céu. Então eu lidava com aquele pessoal do meio ambiente, todo me deixavam louco. Eu saía dali, era o dia de maior estresse, era o dia do programa, quarta-feira à noite. Borregar. Borregar, deixa eu só fazer um parênteses aqui. A Borregar é antes de Rio Céu. Borregar era uma empresa, então. Era o nome. Eu não sabia, porque eu até hoje, quando eu saio para viajar com a minha mãe, pego a minha mãe e lá vou viajar, tem um cheiro ruim, ela fala assim, esse é cheiro da Borregar. Eu sempre associei com alguma coisa ruim, assim, alguma coisa tipo assim, cocô de porco, um negócio assim. Não, então era uma empresa, ela nunca me falou. Era uma empresa. E perseguida, sobremaneira. Tanto é que ela, para tentar resolver o seu problema, era um pleno regime militar, ela contrata o general de exército Breno Borges Fortes para ser o presidente. Porque o Jair Soares andou lá, fechou a Borregar por 6 meses, depois ela voltou. E olha, eram infinidade de empregos aquilo lá. O general não resolveu, porque aí piorou, porque aí os ambientalistas, alguns ideólogos racionais, a vanguarda atraso, foi mais para frente ainda, mais e ataque e ataque. Quando é que resolveu? Contratou o nosso maior ecologista de todos os tempos, que depois virou ministro do Collor, tu vê que hoje eu estou com os brancos aí, o Lutzenberger. José Lutzenberger, para resolver os problemas. Lutzenberger entrou e acabou os problemas ambientais. Resolveu na hora.
o responsável agora pelo meio ambiente na Borregar, já era Rio Céu, é José Lutzenberg, tudo resolvido. Um passe de mágica, assim. Então, fiquei anos fazendo aquele programa, que foi o primeiro de ecologia da TV brasileira, e depois fazer o Economia do Sul. E fui depois para Pampa em 99, comecei a fazer o Pampa Boa Noite, depois transformamos em Pampa Debate. Em 1999, o Gadret chama para Pampa na função... Para ser vice-presidente. E isso que eu ia perguntar, tu já assume como vice-presidente, como dirigente e apresentador? E apresentador de TV e comentarista de rádio. Comecei a fazer futebol lá na Pampa, eu acho que fiz o último jogo, foi um jogo internacional, foi no Beira-Rio, Inter e um time estrangeiro, que eu não me lembro qual era. Foi o último jogo que eu fiz. Aí, porque eu também era diretor de esportes. Que ano? 99? 99. Eu era diretor de esportes da Rádio Pampa. 99 acho que foi o último ano do Dunga, não foi? Foi. Foi o Dunga do Inter, né? Que ele salvou o Dunga da segunda. Salvou aquele gol de Palmeiras. Eu tava de Coreia nesse jogo do apagão. Eu tava comentando esse jogo. Quase infartei. Levantaram a bola e ele deu uma torneadinha. Celso de falta bateu e raspou no tupetinho. Eu quase infartei. Não foi nem nesse lance. Eu quase infartei quando o Pena, nos 47 do quase segundo tempo, empatou. dentro da pequena área, dá um foguete, a bola vai por cima. E eu com 14 anos, 15 anos na Coreia ali, R$1 o ingresso, quase infartei. Na Coreia ou na Beira-Rio. E tudo nas cabines do Beira-Rio. Maravilhoso. Então, a história foi por aí. Aí na Pampa eu resolvi parar de comentar futebol, né, claro. Continuei na economia, continuei na política e foi por aí. E o Pampa logo tu chegou, o Pampa Debate está desde 99 no ar naquele horário? Era Pampa Boa Noite, era mais antigo. Tinha já apresentado o Raul Morô, o Gilberto Simões Pires, tinha apresentado eu acho que o Clóvis Duarte andou apresentando também. Depois quando cheguei, assumi o Pampa Boa Noite, depois transformamos em Pampa Debates, que eu acho que foi um grande lance, transformar em Pampa Debates para caracterizar bem o debate. Porque antes tu não sabia se era entrevista, debate. As pessoas hoje já sabem que o Pampa Debates é debates. Quem quer entrevista não é no Pampa Debates. Se quer ir no Pampa Debates para falar sobre o nosso Mr. Jack, vai lá fala ampassando e entra no debate normal. Mas sabe que é ampassando. Não é para ser um programa de entrevista. Ele sempre foi esse case de sucesso, esse canhão de audiência? Ou tu percebeu que nos últimos... Desde que se transformou em Pampa Debate, sim. Desde que se transformou em Pampa Debate, sim. Isso aí já estamos falando em 15 anos. 15 anos. Então ele sempre foi esse case aí, com grande repercussão. E patrocinador, o Pampa Debates é um case também... Comercial, porque tem uma fila nós temos 16 patrocinadores. E gente querendo entrar. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre o Pampa Debates. Aqui no programa funciona o seguinte, né? O Voltaire é a parte técnica, especialista, e eu sou a voz do povo, né? Sim, ótimo. Eu sou a melhor voz do povo que tem, até porque é do povo do Clube do Rio. Exato. Então eu trago a voz das... E aí eu tenho não tenho bandeira política nem esportiva, vou deixar claro. Sim. E aí uma questão que eu trago é que é o seguinte, quando eu assisto o Pampa Debates, eu tô lá... Mas tu tem que ir lá representar o povo. Vou lá, precisando me convida que eu vou lá com certeza absoluta. Especialmente gente de esquerda. Os caras de direita estão sempre prontos para isso. E é sobre isso que eu quero te perguntar, sobre ir lá. Porque quando eu tô assistindo o Pampa Debates, aí eu tô vendo ali, o cara argumenta ali, ou de esquerda, ou de direita, seja o lado que for. Eu tô ali assistindo, eu sou o Leão. Eu digo, não, mas se eu tô lá, por que esse cara não respondeu assim? Porque se eu tô lá, eu respondo assim. Só que eu acho que quando sentar na mesa, eu acho que a perninha treme pra tu debater com os caras. Já aconteceu isso de o cara assim, não, Leão, chegar na hora ali, ter que debater lá com a Manuela, ter que debater com o Paim, com o Zuco, e tremer a perninha? Tem muito. Tem gente agora, por exemplo, quando estava a direita com o Bolsonaro no poder, os caras eram os leões. Sim. Né? Tem gente que começou a miar. Amigos nossos. Acontece. Já começaram a miar, né? Mas especificamente é o advento de Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele não impõe respeito, ele impõe medo. Medo. As pessoas têm medo, e é o que ele quer mesmo, ele quer ser temido, é o estilo dele. É aqueles pais de 1940 que botavam medo nos filhos ali. Exatamente isso. Então, é o Alexandre de Moraes. Então, tem muita gente que se policia,
Né? Sim. Porque os processos estão aí, é processo, tira do ar, faz, acontece. Então tem muito cuidado para que quem vai ao programa não ultrapasse os limites, que a gente sabe quais são os limites. Sim. A gente sabe o que é aceitável e o que não é. É que as pessoas, às vezes, no calor da discussão, acabam extrapolando esses limites, né? E pode gerar um problema próprio para a empresa. Né? É isso que tem que cuidar. Então, às vezes, as pessoas deixam de ser leões entendendo esse processo de temor, de policiamento permanente que se tem. Sim. Se fala que no Brasil não tem censura. Não, a censura ela é indireta. Velada. Ela é pela presunção de que possa acontecer. Então, as pessoas presumem que possa acontecer e se cuidam. E quando tem uma pessoa só que decide, dá medo, né? Então, advento do Alexandre de Moraes, o advento da vitória do Lula, as ameaças que estão pairando, porque o comportamento da direita foi mais ou menos a esquerda. Enquanto o Lula esteve no poder, a esquerda ocupava os bons espaços no programa. Quando a Dilma é caçada, entra o Temer, a esquerda se recolhe. Ela se recolhe e estrategicamente se reagrupa, né? Se reagrupa para ganhar a eleição. Uma vez eu perguntei para um alto prócer aí do PT por que isso. Isso é estratégico, todo mundo sabe que tem que fazer isso. Nós não temos que discutir com Bolsonaro, bolsonaristas. Eles entendiam que o Bolsonaro ia se autoimplodir, como aconteceu. Então, nesse momento, a direita tomou conta de todos os espaços. Não estou dizendo na grande mídia, estou dizendo nos espaços disponíveis de forma plural, como é o Pampa Debates. Né? Porque, do outro lado, não se abria espaços para entrevistas nem para debates, porque os debates estavam concentrados diretamente em derrubar, não era pró-Lula, era para derrubar o Bolsonaro. Estou analisando, não sou juiz da mídia, nem posso me arvorar isso, nem tenho capacidade para isso, mas é um entendimento meu. Né? Eles passaram a fazer esse tipo de ataque como revanchismo. Né? O cara chama lá de Globo lixo, aqui tem a reação aqui. Eu teria também se tivesse a Globo. Como é que tu vai contra a tua empresa? Vai deixar o cara chamar a tua empresa de lixo? Eu não deixo. Sim. Eu uso a arma que tenho. Se a faca é faca, se resolve ela. Se a palavra é a palavra. Como nós temos a palavra, é a palavra. Então eu mais ou menos entendo esse processo Globo assim. Como entendo das outras também. E agora, quando a esquerda ganha, ela começa a voltar para os lugares onde, no meu entender, não deveriam ter saído. Estrategicamente saíram ao respeito. Agora está na hora de voltar. Então, gradativamente tem que voltar. Os veículos, a própria Jovem Pan já tirou alguns de direita, botou alguns de esquerda. E uns que eram de direita já não são mais tão de direita assim também, claro, né? Uns 3, 4 ali que eu acompanho já não mais tanto. É o negócio do equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Eu procuro ser um liberal, mas na realidade eu sou realista, tem que ser realista. O momento hoje é do Lula. E por que vai dar pau no Lula? Pode até fazer críticas ao Lula, mas tem que elogiar no que ele está fazendo bem. Por exemplo, relações exteriores está fazendo bem. Muito bem. Ninguém pode discutir. Ele mudou completamente a cara do Brasil lá fora. Né? O Lula, apesar de feio, tem uma cara boa lá fora. Né? Todo mundo gosta do jeitão Lula de ser. Né? A questão da condução dos problemas internos do Brasil, do meio ambiente, ele foi muito bem. Agora na cheia de São Paulo, agora na seca do Rio Grande do Sul, botou ministro, anunciou 430 milhões já rapidamente. Recursos que não é nada uma iniciativa do Lula, já está em lei, previsto em lei, é cumprir a lei. É que antes se negava determinados ministérios a cumprir a lei. Eu sou meio escaldado nessa de... A gente está aqui no dia... A gente está gravando aqui no dia 25 de... Vou botar 2 meses aqui de governo Lula. Eu sou do tipo que... Aquela história de que eu torço pro piloto, né? Então... votou, não vem mais o caso. Se votou no Lula, não votou. Perdeu o Mané, parece forte isso. Horrível eu vindo acho do horrível. ministro. Horrível vindo do ministro. Eu acho horrível vindo de qualquer pessoa, de um ministro, pior ainda. Mas se tu analisar o que ele quis dizer com aquilo, é que ele usou os termos errados. Perdeu o Mané, mas é verdade. Perdeu, meu amigo. O Brasil é democrático. Sim. Pretende ser democrático e é democrático. Então tem que aceitar. Mas é que o Mané partidarizou demais. O Mané partidarizou. Se ele chegou, meu amigo, perdeu, teu candidato perdeu, beleza. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que 2 meses
É muito pouco porque eu acompanho muito o Twitter, né? E o Twitter é o esgoto das redes sociais, né? Sim, E eu gostei. não, o Twitter é terrível. Tu não vê nada de bom no Twitter. Você não vê um elogio. Não existe elogio no Twitter. No Instagram é só elogio, no Facebook elogio. No Twitter é só paulada. Parece que as pessoas já sabem que é pra isso. Só que 2 meses é muito pouco pra tu elogiar ou pra tu criticar. Eu gosto de ver. É que nem goleiro. Se tu inicia goleiro no início do jogo, ele vai tomar um frango. Pode ter certeza. O juiz, tu inicia... Eu quero ver. Ah, porque o Lula fez uma coisa que foi muito legal e fez uma coisa que foi muito ruim. Deixa, quando vê num médio prazo vai ser bom, ou quando vê num médio prazo vai ser ruim, eu acho que tem que andar um pouco mais antes de começar. O Lula fez muito melhor que o Bolsonaro. Mas ninguém, o balanço que está se fazendo do governo Lula é com referência às medidas até aqui. Ele cometeu, nesse início, especialmente, estabelecer essa guerra com o Bolsonaro, né, desnecessária, né, até porque ele mesmo disse que estava governando para todos os brasileiros. Sim. Então, estabelecer uma guerra com o Bolsonaro, eu acho absolutamente desnecessário isso. E até certo ponto inconsequente. Bolsonaro perdeu, está lá, deixa ele lá nos Estados Unidos, vamos tocar o barco aqui. Não tem que perder tempo. Eu sou contra revolver o passado. Eu fui contra a Comissão da Verdade. Foram lá exumar o Jango, levaram o corpo do Jango, a ossada do Jango, não sei para onde, para examinar. Qual é o resultado que deu? Tu sabe? Gastaram uma fortuna do dinheiro público. E aí foi envenenado o Jango. Foi uma conspiração contra o Jango. Acho que até agora a Maria do Rosário não respondeu. Mas então não é... Eu sou contra revolver o passado, em qualquer circunstância. Foi uma anistia concedida lá pelo Figueiredo, ampla, total e restrita, a pedido da esquerda. Tudo que a esquerda pediu, o Figueiredo deu. Inclusive devolveu a democracia ao Brasil. Concorda comigo? Então agora nós vamos revolver, quer dizer, que guerrilheiro lá não cometeu crime nenhum. Cometeu crime quem torturou guerrilheiro. Mas não foi dado uma anistia. Esquece, vamos trabalhar. Quem tem tempo para olhar o passado, não tem tempo de viver o presente e construir o futuro. Essa que é a verdade. E eu acho que para o Lula, assim, os erros dele mais estão ligados ao que ele fala em relação ao passado. Joga para frente como ele está fazendo em âmbito internacional, que tem que ser elogiado. Aí é 2 meses, mas é 2 meses que ele acertou. Com referência ao que ele fez agora dos problemas que nós tivemos lá em São Paulo e aqui no Rio Grande do Sul. Né? Ele fez correto. Mas não pode deixar de criticar os erros. Sim. Então ele tem que ser analisado a cada momento. E depois, no final do governo, a gente vai fazer o balanço do governo. Aqui eu também não concordo com essa história dos 100 dias. Um balanço dos 100 primeiros dias. 100 primeiros dias é nada. É início de namoro, né? Como é que foi os primeiros 100 dias do namoro? É claro que se espera mais os primeiros 100 dias do Lula do que esperava do Bolsonaro. Eu me lembro que foi dar uma palestra lá para o Wilson Barufaldi, que ele era presidente, ou é ainda, do Instituto de Estudos Jurídicos Políticos. Estava lotado lá. E eram os 100 primeiros dias do governo do Bolsonaro. E eu elenquei 100 erros do Bolsonaro. 100 e graves erros. Dos filhos dele, de meninos. Pô, só na educação. Onde eu quis menino, o Van Traub, aquele outro lá, o colombiano lá, e o Márcio, esse último agora, que está aí com a acusação, se afastou, enfim, ele sempre teve problemas com referência à educação. Ele nunca conseguiu resolver. Mas em 100 dias eu elenquei 100 erros. Não deixei de falar no que ele tinha feito certo, mas falei nos erros. Cometeu muito erro. Os filhos cometeram. Tu imagina, tu és um membro, ou nós somos membros da Suprema Corte Brasileira. Aí vai o filho do presidente eleito, recém-eleito disso. E o Supremo que se cuide com nós, hein? Para fechar o Supremo, basta um jipe, um cabo e um soldado. Primeiro. Basta um jipe e um cabo e um soldado? Claro que não. Desmoralizou as Forças Armadas. Sim. Não precisa nem general, qualquer cabo fecha lá o Supremo. Desmoralizou o Supremo. Aí o que tu espera do Supremo? Sim. Não, vamos baixar a cabeça, vamos ser cordeirinhos. Vamos bagunçar esse cara aí. Se une e vamos bagunçar esse cara. Mas aí é um somatório, o tal do Globo Lixo, do cabo soldado e um jipe. Não fechou, não tem poder para fechar, era mais fácil ele cair do que fechar o Supremo. Sim.
Liberou. Hein, Paulo? E como é que tá a repercussão desses movimentos? Foi ideia tua também trazer para alguns debates, como é o Atualidades Pampa, a outras figuras de outros partidos, como é o caso da Luciana Genro? Como é que tá essa repercussão? O problema, meu amigo, é o seguinte. Primeiro, o Atualidades Pampa é um programa que vem lá de trás, do Clóvis Duarte, enfim, tinha um estilo, né? Um estilo dissertativo, fulano fala um pouquinho, outro fulano fala outro pouquinho, cada um das suas versões e tal. Não era um programa essencialmente de debates, né? O Atualidades agora é mais de confronto. Dentro daquilo que eu disse, do comportamento da esquerda, porque a esquerda se afastou dos debates, deixou posições importantes de microfone, de áudio e vídeo, vamos dizer assim, para ocupar a mídia, e nós acabamos ficando com a bancada, onde temos ali pessoas neutras e temos pessoas de direita, né? Foi isso. E de esquerda. Nós chegamos a ter lá a Sofia Cavedon, não aguentou muito tempo, saiu, né? E agora, o país tendo uma vitória da esquerda, com a esquerda se disponibilizando a voltar a ocupar espaço, seria burrice nossa se não fizéssemos isso. O programa é plural, tem que ser plural. Por isso está lá Luciana Genro, por isso está lá, não é só fala na Luciana Genro, mas lá nós temos um representante do PSDB. Claro. Que não tínhamos. E ainda mais com a vitória do Vitorino, estarrecedora vitória, como o mais votado deputado estadual. Teve aqui conosco. O ingresso do Albrecht na Câmara de Vereadores. Então nós precisamos ter essa compensação. Claro que a direita fica revoltada e realmente ela reage à presença, especialmente da Luciana. Do Moisés Barbosa não é tanto. É que a Luciana Genro, ela tem posição. Ela brigou com o próprio pai, politicamente. Né? Então ela é uma pessoa de posição. Diga o que se disser da Luciana, ela é uma pessoa de posição. Ela é tão de posição quanto o Gustavo Vitorino. Agora tu tem que enaltecer os dois. O Vitorino é forte defendendo as questões ligadas à sua ideologia política, e a Luciana é forte defendendo as ideias relacionadas à sua ideologia política. Então, é esse quadro do programa hoje. É um quadro de debate plural. Não é um monólogo e nem de concordinos, onde um fala e os outros todos concordam. Assim que tem que ser o programa, menos nós pensamos assim. Que também é um grande claro, sucesso, tem muita reação contra a Luciana, exatamente a direita, né? E daqui a pouco a esquerda vai começar, porque também a Luciana, como no PT, os caras ainda têm certa desconfiança. Hoje está a grande massa da esquerda, não é no PSOL, que é o partido da Luciana, é no PT. Daqui a pouco as pessoas vão entender a Luciana também como representante importante. Eu lembro, Damin, que nesse contexto que o Paulo Sérgio Pinto está explicando, quem se destacou muito sobre usar os espaços para poder fazer esse argumento e ocupar o espaço foi a figura do Maneco Hassen. Aí tá um ponto de corte. Talvez seja um case. Talvez seja um case. Ali nós identificamos. O Maneco vira presidente da FAMUR, senta comigo, eu, diretor de comunicação. Qual é o pensamento, o primeiro pensamento de partidos e tal? Não, vamos valorizar os blogs de esquerda, os canais de esquerda. Sentamos eu e o Maneco, e aí o Maneco nós tivemos a ideia, vamos apostar nossas fichas no debate com o Paulo Sérgio Pinto. Passa ali a ter uma figura de esquerda contrapondo semanalmente. Exato. Ele vira presidente. E aí o nível dele, tanto é que agora ele é o secretário de comunicação institucional da presidente da República. Nacional. Secretário nacional do presidente Lula. Começa... Porque a direita começou a ocupar espaços e era a direita contra a social-democracia, a direita contra o centro-direito. E ali vem uma figura de esquerda presente e que levava às vezes pau de 5, 6 e generais, porque o Maneco tem umas histórias... Não, eu provocava o Maneco. Mas ele sempre... melhor forma de crescer, né? Claro. Tu larga com 4 jacaré ali, ele sempre foi equilibrado, Maneco. Impressionante, sempre foi uma pessoa. Ele ganhava na categoria. E ali ele tem um crescimento midiático e uma respeitabilidade do mercado midiático construída ali no Pampa Debates, justamente por essa estratégia.
foi quando se identificou. E aí eu passei a defender o Paulo Sérgio Pinto. Nunca foi fechada a porta para a esquerda. O que se tinha que ter e nem quando ele perdeu a eleição para deputado. E nem quando perdeu. Nem quando perdeu a eleição. Ninguém imaginava que ele fosse alguma coisa. Ah, não, é oportunismo. Tudo que eu não sou é oportunista. Não tem. Eu briguei uma vez com o nosso diretor nacional por culpa dele. As grandes amizades sempre têm algumas brigas. Ele sabe que eu tinha razão, mas sempre nos deu bem. E nem vou ser amigo dele por oportunismo. Sou amigo do Voltaire porque sou amigo do Voltaire e gosto dele. Né? Tanto é que nem na briga ele deixou de frequentar a nossa barraca lá. Não deixou. Quem refez nossa amizade foi o Ney Mânica, presidente da Cotrijal. Agora deixa eu vou corrigir, eu vou ser indelicado e vou corrigir o convidado. Eu sou obrigado a corrigir o velho. Eu não sei nem que adjetivo usar, mas é um escárnio tu dizer que o Voltaire brigou contigo. Foi tu que brigou com o Voltaire. O Voltaire, ele não briga com ninguém. O Voltaire, ele não briga. Às vezes eu tô meio puto lá e mando as mensagens pra ele e ele fala assim, Daminzinho, eu tô esperando ele vir, eu quero que ele venha brigar. E ele fala assim, Daminzinho, temos que construir, então eu vou defender meu amigo. Ele não brigou contigo. Tá certo. Foi tu que brigou com ele, eu tenho certeza. O Voltaire nunca brigou com ninguém, eu nunca vi, eu acho que eu nunca vou ver ele brigar com alguém. Tô errado, Voltaire? Aprendi com o Paulo Sérgio Pinto. Esse Voltaire é uma joia. Ô, Paulo, tem uma amizade muito famosa aqui no estado que chama a atenção, desperta a curiosidade. Acho que aqui é um espaço legal, que o programa entra para tantas rádios do interior. Aliás, agradecer ao presidente Melão da AGERT, que pega esses nossos espaços, quando tem comunicadores, e roda nas rádios para que todo o interior possa ouvir. Eu espero agora ser transmitido a nível nacional. Claro. É o mínimo, que eu não espero menos que isso. Como é que começa a tua amizade com o Dodge Sirena? Porque o Dodge é um empresário gaúcho que tem toda uma mística. Poxa, o empresário do Roberto Carlos, né? Que é a maior figura do entretenimento, maior músico. E o Dodge tem essa mística. Mas antes do Dodge ser o Dodge, já era amigo do Paulo Sérgio Pinto. Como é que se cria essa amizade? Por que vocês criaram um ponto de relacionamento onde as pessoas são amigas, são fraternas e ao mesmo tempo é um ponto que vai governador, ministros, deputados, um QG na praia, que é um case, é um case orgânico, não é algo forçado. Nos conta um pouco dessa amizade que deve ser muito cara pra ti também. Na realidade, o Dodge, o Sicão, mais por proximidade, o Dodge, a amizade vem desde que o Dodge tinha 15 anos de idade, né? Isso, eu costumo dizer que faz tanto tempo que nem é verdade mais, né? Vocês são amigos desde os 15 anos? Desde que ele tinha 15, claro, eu mais, né? Sim. E o Dodge, ele fazia muito, surgiu muito a dupla Dodge-Sicão na esteira do que foi o Salinho e o Fernando Vieira. Os dois já faleceram, o Salinho e o Fernando, que era um sucesso. Antes do Dodge-Sicão, o sucesso era o Fernando Vieira, o Salinho, criaram a Festa Nacional da Música, vinha o Roberto Carlos, era no Laje de Pedra, era uma festa fantástica, como continuou sendo até a morte do Fernando. E então nós começamos lá atrás, em função dos eventos que eles faziam. O Dodge começou a fazer promoção do Umespa, da UGES, do Colégio Portas Alves, do Inácio Montanha, do Julinho. Então ele ia fazer no interior, ia fazer lá em Passo Fundo, enfim, a gente acompanhando. Na época, inclusive, eu não era da Pampa, mas o Dodge anunciava muito na Pampa esses eventos todos. E ele começou a ascender. Mas ali a gente já se dava. Quando o Dodge comprou o primeiro imóvel, não sei se posso construir essa confidência, mas como ele conta, ele disse que eu, inclusive, sou um dos 3 melhores amigos dele. Falar em imóveis aqui pode, ele é liberado falar do ramo imobiliário aqui. O Dodge, também posso considerar um dos 3 melhores amigos meus, é uma figura que eu aqueles amigos que a gente ama. Essa que é a verdade, simplificando, sem conotação sexual nenhuma. Sim. O Dodge comprou seu primeiro apartamento em Capão da Canoa, na época era um kitnet que chamava, hoje tem outro nome. Loft. Hoje é ou loft. Estúdio. Não, o estúdio, mas era um pouquinho maior. Era um pouquinho maior. Tinha um quarto, tinha cozinha, tinha uma salinha, era um pouquinho maior, Bom, não vem o caso. E a gente ia jogar carta lá. E às vezes botava 15 jogando carta lá. E o Dodge começou a namorar a Fernanda também. A Fernanda tinha sido rainha das piscinas do Rio Grande do Sul, tinha
começou a namorar, ela era menininha. E é um casamento que perdura até hoje. Hoje já uma se parceria vai aí bárbara. 40... Pô, também eu não vou dar a idade do Dodge aqui, né? Tipo, mas é 40 anos por aí. De convivência, né? E essa amizade, nós jogávamos futebol no Petrópolis Tênis Clube, que aí era o Dodge, o Sicão, o César Grob, o Rui Willig, o Pedro Melo. Era um time que jogava... Esse pessoal que mais ou menos vivia os eventos, né? Então jogávamos ali o futebol 7 no Petrópolis Tênis Clube. E isso aí foi, claro, foi uma amizade que foi sempre baseada na confiança, no respeito, nunca ninguém entrou ninguém, nunca ninguém sacaneou ninguém, né? Embora ele tenha feito o planeta lá com... Pra quem não sabe, o Dodge é o responsável antes também pelo Planeta Atlântico. Foi ele que idealizou o Planeta Atlântico. Ele que criou. Tanto é que... Mas ele é sócio ainda? A DC7, a empresa dele, que realiza o Planeta Atlântico. Quem é? Por aí. Tanto é que quando o Dodge estava com o Sicão reunidos com o Nelson Sirotsky, num restaurante de Porto Alegre, então, à época, me liga alguém e diz assim, Paulo Sérgio, está surgindo alguma coisa aqui. Em 95, está surgindo algo aqui, que eles ligaram para o Antônio Brito, que era governador do estado. Vê aí o que tá, quem me ligou, na realidade o restaurante era o Gato Pardo, né? E o dono era outro meu amigo. Vê como é que eu estou, tá vendo? Alzheimer já. Mas, em seguida, já vou dar o nome dele. Depois se tornou sócio do Dodge, quando construíram o Baguta, ali perto do shopping Iguatemi, um restaurante, fizeram em conjunto. E aí eu fui pesquisar depois, era o Planeta Atlântida que estava surgindo. Eu fui investigar o que era. Né? Aí liguei, Dodge, me fudendo. Me traindo e tal, mas sempre numa boa, porque é todo o direito dele fazer e aí se somou a ideia de Atlântida com a Rádio Atlântida e tal. Eles idealizaram ele e o Sicão e apresentaram em função do Atlântida para, se a nossa rádio fosse Atlântida, talvez ele tivesse nos procurado. Mas aí fizeram um case de sucesso. E o Dodge é o mesmo, desde que tinha 15 anos até agora. Ele é o mesmo cara, um amigo, ele e o Sicão também, né? É que a gente sempre lembra do Dodge, né? Talvez porque seja o primeiro DC, Dodge Sicão, mas o Dodge é essa figura, ele é um cara companheiro e leal, ele é amigo dos amigos, mas também quando não gosta, sai da frente. Pegou um ranço. Sai da frente. Sai da frente. Ele é uma e começou de baixo o Dodge, isso é interessante falar, né? Ele ia para Passo Fundo começou fazendo reunião dançante. 1 litro de leite e banana. Essa era a refeição dele. Quando ia fazer os eventos por falta de grana. Agora tem um pouquinho, parece, né? Não. Parece que um pouquinho... ele ficou, graças a Deus, ele ficou grandão. Parece que já faz uns 2 meses que não atrasa a conta de luz mais. Fruto dos méritos dele, eu acho que nunca atrasou. Merecido. Nunca, não, merecido. Ele é merecido. O cara que batalhou, se fez sozinho, ele e o Sicão. Uma dupla fantástica, os dois. E não me consta que em algum momento eles tenham tido qualquer tipo de atrito, que a gente saiba, não. Então isso aí torna a dupla ainda mais forte. Eles são muito energizados, né, permanentemente, por tudo que já fizeram na vida. Então eu sou admirador dos dois. O Paulo Sérgio, um certo dia, eu tô lá no Pampa Debates, na praia, lá com ele, depois fui no churrasco e o Paulo Sérgio me pega pela mão, não, agora tu vai conhecer o grande local aqui do Litoral Norte e me introduz ao QG, me apresento Dodge, Voltaire. Porque o QG é interessante, o QG nós jogávamos na praia, tínhamos o nosso time ali na praia. E depois chegamos em Porto Alegre, o Otávio Germano, secretário da Segurança, e jogava lá, era o nosso centroavante. Vamos fazer em Porto Alegre, vamos fazer. Ali no quartel da Polícia Rodoviária Estadual, ali na Perimetral. Então começamos a jogar ali às segundas-feiras. Aí era segunda-feira, jogava ali, terças, quintas e sábados, o Farroupilha Futebol de Campo. E ali surgiu o nome QG. Aliás, eu, inclusive, que dei o nome de QG. Então virou batizou. QG Porto Alegre, QG Beach. Por isso QG.
não tem conotação nenhuma com o Bolsonaro. Agora é tudo isso. O que é uma chatice, né? Qualquer coisa que tu fala agora... Ainda bem que o Maneco entendeu e foi lá, viu? Claro. Jogou o último jogo comigo. Fez as pazes contigo. Tu deu até a passe pra ele fazer gol. Driblei 2 zagueiros, quando eu ia bater, pifei ali, cruzei e o Maneco fez o gol. Eu não aguento ouvir as histórias do Valdir. Mas ele... Testemunha, tava jogando canastra e vendo o jogo. Eu não tô dizendo que seja mentira, eu acho que é verdade a história. Só que o que acontece? Agora eu vou falar. O Voltaire, ele chega pra mim e fala assim, pá, joguei um futebol na praia, deitei, rolei, fiz 2 gols, dei um passe pra não sei o quê, e eu nunca tinha visto voltar a jogar bola, né? Aí eu falei assim, caralho, esse pessoal que vem do interior geralmente sabe, né? Os caras costumam jogar de pé descalço lá, são raçudos, tem velocidade. Aí beleza, aí depois que ele me contou, aí no mesmo dia ele postou uma foto. Era ele com 30, o segundo mais novo tinha 62. Eu falei, Lá no nosso futebol. Eu falei, o único que tinha cabelo preto ali na foto era ele. Joga com o De Leon, joga Darley. com o Tinga, joga com o Darley, joga com o Gamarra. Mas o Darley na linha, né? O Darley e joga bem, o Darley na linha. Daí eu falei, o Darley como centroavante é ótimo, porque ele faz um paredão como ninguém. Lança o Darley, ele faz a parede e aí ao cruzar pelas alas, tu... Ele é alto, né? Ele é alto. Muito ele bom tá jogador. bem de forma física, né? Também o Darley. Muito bem. Mas que beleza então, esse a história futebol. com o Dodge é essa aí. O Dodge continua esse eterno amigo aí, querido amigo. Ele e a Fernanda, né? E é legal o QG, porque jantares com governadores, o QG se tornou hoje o grande ponto do litoral norte. É no QG que tu pode ver o gringo Sartori dançando. Soltinho. A Helena não tava. Verdade. Tu olha pro lado, tá o Sartori e ex-governador dançando. É um negócio impressionante. Daí tem o futebol, o pessoal termina o futebol, já vai jantar ali. É algo realmente impressionante, né? Paulo Sérgio Pinto, nosso convidado de hoje nessa série especial que a gente vai fazer com os grandes comunicadores brasileiros. E falando sobre comunicação, Paulo Sérgio Pinto, analisando o mercado hoje, o que já passou, quem são os grandes nomes assim para o Paulo Sérgio Pinto. Não precisa ser inspiração, mas que tu gosta de acompanhar, gostou de acompanhar. Mas todos são inspiração, só aqueles com que tu trabalhou primeiramente, né? Aí... Poxa vida, eu não peguei o Pedro Pereira como companheiro, que morreu em 73, mas peguei como cliente. Era uma figura extraordinária. Morreu em Tarumã, no acidente, ele era piloto. No dia que jogava Inter e São Paulo, no Beira-Rio, a arbitragem de Arnaldo César Coelho. E ele começava a narrar assim: o árbitro olhe o seu cronômetro, o nosso, iniciada a partida. Então era luz para todos nós. O Mendes Ribeiro, com quem eu trabalhei, que foi narrador esportivo, fez a Copa de 58 pela Guaíba. Jorge Alberto Mendes Ribeiro, que já nos deixou também um grande amigo, que foi e continua a nossa lembrança, um espelho, que deixou de ganhar uma eleição para governador porque ele achou que aquele ano não era o ano para ele concorrer, e ele foi para o outro, e no outro perdeu a convenção para o Brito, que ganhou a eleição. Então estou começando por esse que vem lá de trás, assim, especialmente o Jorge Alberto Mendes Ribeiro. Aí convivi ao lado do Lauro, do Edgar Schmidt, do Lazier Martins. Lazier Martins, ele diz, eu brinco que ele é o criador, eu sou criatura, porque ele que me levou para Guaíba, né? O Lazier. São grandes expressões do rádio. Aí tu pega os grandes narradores ali que tivemos na Guaíba, Samuel de Souza Santos, Zélio Fagundes, o Haroldo Souza, que eu tirei da Gaúcha e levei para Guaíba, eu já era diretor de esportes da Guaíba, o Haroldo foi para lá. Os que eu busquei, o REC chegou lá como estagiário na Guaíba. O Requito foi teu estagiário? Claro. O Requito teve aqui também. Estagiário na Guaíba. O Requito foi o primeiro. Mas eu só fui diretor de esportes depois. Quando eu deixei de ser diretor de esportes, que eu fui para a Pampa, passou ele a ser o diretor de esportes da Guaíba. Que é um guerreiro do rádio. O REC é impressionante. Né? Vocês convivem hoje ainda? Não, tá na Pampa, tá na Grenal. Na Rádio Grenal. Tá na Rádio Grenal, que é nossa. Quando o Paulo Sérgio mas eu digo fora do trabalho, vocês convivem? É difícil encontrar, porque a pauleira é muito grande. Sim. Ele trabalha de manhã, eu já digo que eu trabalho o dia inteiro e pedaço da noite, né? Então, é difícil se encontrar.
Eu me encontro mais com o Lazier, até porque a filha do Lazier mora no condomínio, a Marla. Sim, sim. Então o Lupe Martins, convivemos muito tempo. O Cadu foi nosso repórter lá no Guaíba. Chegou o Gorila ainda. O Vidarte também, que era estagiário da Gaúcha, eu levei ele para Guaíba. Ouvi ele um dia na Gaúcha, indo para a praia. E digo, pô, esse é o cara. E a hora de o Vidarte foi para lá também. O Antônio Augusto. O Eric, que era o plantão de estúdio também, o Raul morou com a gente, o Belk, que eu trouxe de Pelotas, o Flávio Dalpisol, o Zé Aldo Pinheiro veio da Rádio Visão de Caxias, o Marco Antônio veio da Rádio Progresso de Novo Hamburgo, todo o tempo que eu era diretor de esportes. O Orestes de Andrade veio também da Rádio Progresso. Eu me lembro que o Flávio Dalpisol levou uma fita dele. Eu vi a fita e contratei o Orestes. depois contratamos o Dalpisol, até hoje ele conta. Então, pô, tem uma infinidade de nomes. O Vianney também, trabalhamos juntos na Guaíba. Outra figura fantástica, o Vianney, querido amigo. Fizemos tantas Copas do Mundo juntos. E da concorrência, porque o Lauro até hoje é meu amigo, o Ranzolin, que nos deixou há pouco, uma grande figura, o Belmonte, que também tivemos juntos lá na Guaíba, outra grande figura, o Pedro Ernesto Enardim, apesar da concorrência, sempre tivemos uma convivência muito boa. O Kenny Braga agora está conosco também. E aí a gente vai lembrando dessas pessoas todas, né? Isso em âmbito estadual. Vamos pegar um Milton Jung. O Milton Jung é um ícone, um homem que era o correspondente Renner na Guaíba, né? Um grande noticiarista, né? E um grande narrador esportivo. Pô, tanta gente boa que passou aí nesse tempo. E nacionalmente, a gente pode citar aí, vamos pegar, porque eu venho lá do tempo da cadeia verde e amarela norte-sul do Brasil, Pedro Luiz e Edson Leite. Esta é a cadeia verde e amarela norte-sul do Brasil, torcedor. Aí pega o Fiore, abrem-se as cortinas, iniciado o espetáculo. E ele encerrava, fecham-se as cortinas, encerrado o espetáculo. Que bacana. Então, pessoas que deixaram essa marca aí na vida de todos nós aí. E vamos pegar na essência do econômico. Eu tenho um conterrâneo meu que um dia disse que era o melhor jornalista do Brasil, ele estava na Itália. Me ligou de lá para agradecer, que não é por enaltecer a minha cidade de Cachoeira, mas é de Cachoeira, que é o Alexandre Garcia, né? Que foi porta-voz do Figueiredo no governo Figueiredo. Depois posou entre Lençóis, na Ilhéla, e o Figueiredo, né? Cortou. Aí assumiu o Marco Antônio Kramer, outro grande companheiro. Que beleza. Paulo Sérgio Pinto, e essa relação com a concorrência? A RBS já tentou te levar muitas vezes para lá? Não, Porque sabe da tua relação, né? Eu tive 5 convites para ir para a RBS ao longo dessa minha longa trajetória. E da Record também, depois que fui para Pampa. O Gadré ficou me cantando acho que uns 3 anos. Me encontrava no evento, me pegava pelo braço, tu tem que trabalhar comigo, tu tem que trabalhar comigo. E eu levei uns 3 meses até... eu tive uma última reunião com ele, e eu convidei, Gadré, vamos jantar lá no Barranco. Não, estou com compromisso e não sei o que. Eu estava jantando com o Ivo Nedef, que já nos deixou, arquiteto, e o Antônio Cláudio Almeida, diretor da Manutécnica, dono da Manutécnica. E estávamos lá, eram 11 horas da noite, chega o Gadré de terno e gravata e sentou na mesa conosco. E olhou para o Cléo e para o Nedef e disse, eu vim convencer vocês a convencer o Paulo Sérgio a trabalhar comigo. Foi assim no Barranco, tipo, agora não dá mais, vamos fazer tudo isso. Né? Aí acabei no outro dia comunicando lá, foi uma tragédia, uma choradeira lá na Calda Júnior, e eu acabei indo para Pampa. E uma coisa que eu respeito muito, elogio que eu tomei como um grande elogio, a Rádio Farroupilha, foi um evento da ARP no Cais do Porto, era o Ayrton Rocha, o presidente da ARP. E eu estou saindo, estava lá na frente, tem uma mesa toda com a RBS, está o Nelson ali, os diretores da RBS e gerentes, e eu venho de lá e ele diz, Paulo Sérgio Pinto, o único grande profissional do mercado que não trabalha na RBS. Porra, eu recebi aquilo como um grande elogio, né? Claro, né? Com certeza. E na realidade podia ter trabalhado lá, e o Nelson lembra bem, porque o último
A última vez que realmente estive falando de um temporal em Porto Alegre, era uma sexta-feira, eu estava indo para a praia, fui para lá e levei o Cléo, esse mesmo que estava comigo quando deu o episódio com o Gadrela no barranco. O Cléo foi comigo lá na RBS. E aí botaram o contrato na minha frente e eu acabei, não veio. Aí não veio. Tava o Geraldo Correia também, tava o Afonso Mota. Afonso Mota, deputado federal, que na época era importante dirigir. Na hora, com a caneta na mão, pipocou. Caneta agora na mão, pipoquei. Pipoquei. Não, isso são coisas assim, eu já disse que eu não... Estou falando nisso porque eu não sou de revolver o passado. Eu já fiz tantas viagens, tantas viagens. Tu acha que eu paro para me lembrar das viagens que eu fiz? Às vezes eu olho as fotos, mas que lugar é esse? Eu nem sei que lugar é. Eu fiz 5 Copas do Mundo. Porque tu vive muito hoje, né? Eu vivo hoje. Hoje, Eu não paro para pensar. É impressionante, Paulo. Você Nem chega 8 horas da manhã, sai 8 horas da noite e pau. Não tenho tempo, tenho tempo para pensar o passado. Eu muitas vezes não sei o que aconteceu ontem, né? Vou saber o que aconteceu há 10 anos atrás. Copas do Mundo eu me lembro pinceladas assim, de coisas que aconteceram em Copa, mas definitivamente assim, eu ficar recordando o que fiz ou o que não fiz, isso eu não faço. Não tenho tempo para isso, não é do meu espírito. Né? Não, tem gente que gosta de ficar recordando. Tem gente, eu gosto de amigos, eu não gosto de pouca gente. Para mim, o pior clima que existe, sabe qual é? Domingo de tarde no interior não existe nada pior. Não existe nada pior. Domingo de tarde no interior. É depressão profunda. Tu vê até cigarro, tá? É uma coisa. Não tem ninguém na rua. Tem a igreja, a praça, o hospital, essa é a configuração dos municípios. E tudo fechado, farmácia, mercado. Tudo fechado, não tem uma viva alma. Eu me lembro quando cheguei na Lapa do Paraná, que lá realmente eu ainda comecei em rádio, foi na Rádio Legendária da Lapa. Eu cheguei num dia de verão, rapaz, domingo de tarde, fiquei no hotel, me deram um quarto de frente, que só tinha eu no hotel. E eu olhava para a rua, chutava as paredes, eu chorei. Eu chorei porque eu não sei, é que eu perdi meu pai com 3 anos de idade. Sim. Então a minha mãe era, olha o nome da minha mãe, o nome de solteira, Helga Boijink Herbstreit. A alemã era dura na queda, me trouxe num cortado. Então quando eu descobri que era gente, que eu passei a conviver em comunidade, porque minha mãe era de me levar no colégio, de me buscar no colégio, era um negócio. Sim. E me levava no cabresto. E se aprontasse, vinha tomando tapa de lá. Ela tinha medo que eu degringolasse, né? E vários colegas meus se drogavam e tal. E lá em Cachoeira, no interior, né? Que tinha uns amigos lá, filhos de fazendeiro, que acabaram sucumbindo, morreram muito cedo, né? E levaram até uma tragédias familiares do ponto de vista econômico e também familiar, pessoal. Então eu gosto de gente, mas está falando do interior, mas tem outro, é na praia. Os 2 últimos dias eu detesto ver as pessoas carregando o carro, fechando arrumando as coisas para ir embora, fechando as coisas. Aquilo me dá dor, porque eu me mando antes. Claro, para não ver. Por isso que eu fujo antes. Eu quero me mandar, não quero ver nada disso. Saia francesa para não se despedir. Não, e mesmo chegar antes é ruim, porque chega e não tem ninguém. Mas ao menos é bom porque tu começa a ver as pessoas chegar. O clima da chegada. O Voltaire é assim também, por isso que ele sempre chega por último. Ele sempre chega por último. Todo carnaval tem selfie, aquela quarta de cinzas ali é terrível. Aqueles bailes de carnaval, que era o presidente do clube, mais meia hora, lá no Rio Branco, em Cachoeira. Mais meia hora. O presidente deu mais meia hora. Chegava, terminava com o salão vazio. Qual é a graça? Eu aprendi uma coisa, festa tem que terminar com o salão cheio. É isso. Tá? Então nunca faça uma festa acima da capacidade. É preferível tu diminuir a capacidade, botar menos pessoas, mas deixar ela cheia. Festa boa é festa cheia. E aí teus grupos de amigos se tornaram entidades, né, Paulo Sérgio? Tu tem hoje, a gente falou do Dodge, do QG criado, mas tu tem uma confraria que é o Senadinho, no Barranco, que se tornou também uma lenda aqui no Rio Grande do Sul. Amigos para sempre. O Amigos para sempre. Onde vai o Paulo Sérgio se cria. Tem uma confraria que se chama de Senadinho. Essa tem anos, essa tem quase 30 anos. Olha, já nós estamos fazendo as coisas, já morreram. O Paulo Brossara dessa confraria já morreu. É verdade. O Esperoto da confraria já morreu. O primeiro a morrer foi o Fidelis, cunhado do Esperoto, pai do Peri. Do Peri era cunhado do Esperoto. O Breno Prates morreu agora, que era lá da Guaíba. O
o desembargador Braulio Marques também morreu, o Chiquinho do Barranco morreu. São 9 que morreram já. Mas vai rejuvenescendo, vai entrando gente nova. Qual o dia fixo do Senadinho? É sempre a segunda-feira. Sempre segunda, né? Sempre nas noites de É a segunda-feira. terça-feira, perdão. No Barranco. No Barranquinho. No Barranquinho na frente ali. Então é isso. E tenho amigos para sempre que agora vão ter que retomar. Esse grupo aí é forte. Esse grupo. Que dia é e que... Esse é sábado, uma vez por mês, na casa de um ou de outro. Cada pessoa recebe. É. Essa daí é forte também. Uma por mês. Uma por mês. Aí o anfitrião que organiza. faz a comida e rango, bebida, tudo. Isso. Isso é muito bom, né? Essa é a graça da vida. E tem a do né? Barranco também, né? Sim. Tem a do Barranco. Os amigos é o principal combustível da vida, né? Isso é... Eu costumo dizer o seguinte, não é a amizade, não é a fé que remove montanha, que remove montanha são os amigos. Se tu tem que transportar um morro ou uma montanha daqui para cá, na fé tu não transporta, mas os amigos te ajudam a transportar. Se é com reto escavadeira, com reto escavadeira, se é com colher, é com colher. Se é na unha, é na unha. é na unha, mas te ajuda a transportar. A fé não transporta nada. É isso aí. Quem ajuda a transportar montanhas são os amigos. Paulo Sérgio Pinto, VP, vice-presidente da Rede Pampa, apresentador do Pampa Debates, que está justamente estreando esse novo módulo que a gente vai ouvir tantos players da comunicação. Vamos falar sobre com Google, Facebook, Twitter, a explorar também essas novas ferramentas, mas começar com o Paulo Sérgio. Aliás, já temos que marcar agora um Pampa Debates para levar o Marcelo lá e tu vai junto. Por favor. Agora, na qualidade, quando é que tu sai oficialmente? Olha, a expectativa, a gente está gravando esse programa, ele vai depois que eu for nomeado, mas a expectativa é terça-feira, conforme o ministro... Aí eu coloco a minha fatiota... Quinta-feira já dá para... Quinta-feira... Aí eu coloco minha fatiota de político. Hoje eu vim assim para fazer propaganda do patrocinador, mas hoje eu coloco a minha fatiota... Força, Mr. Porque eu aprendi, porque eu me vesti antes como executivo, né? Que era o terno completo, gravata. Aí eu comecei a andar com o Voltaire e fazer o programa aqui. Eu comecei a andar que nem político, né? Que é calça jeans, camisa pra dentro, cinto e um blazer por cima. A fatiota do político e o sapatênis do Dória. Não, mas esse não é a calça do Dória. Não, a calça do Dória não tem como, né? A calça do Dória não cabe nem na minha filha. Esse é um estilo de 4 anos pra cá, que eu até arrisco a dizer que quem mudou isso aqui no Rio Grande do Sul foi o Eduardo Leite, que deixou mais jovem, porque até ali no governo Sartori ainda era traje. Mas o Rigoto, acho que é ele que começou esse estilo mais jovem. Mas ele era mais no sextou, mais na sexta-feira, assim, né? Eu boto meu blazerzinho, minha camisa lá. Não, vale a pena. Vou lá. E vou deixar aqui, antes da gente encerrar, um presente, a nossa caneca aqui. É, claro. Esse é o Jeton? Esse é o Jeton. O Jeton, o famoso Jeton. Esse é aqueles presentes de interesseiro, sabe? A gente dá o presente pra pessoa usar no programa, fazer o comercial do podcast lá no aberto, já no Pampa Debates. Olha aí, mostra essa aí. Aqui, não vou tirar do plástico aqui. Não, certamente. Paulo Sérgio Gomes conhece. Isso mesmo. E eu com isso. Isso aí a gente mandou produzir, a gente dá pra todos os nossos convidados, então, pra tu tomar o teu café da manhã lá, quando tu acordar cedinho. Certamente segunda-feira lá o Paulo Sérgio já vai estar elogiando. Quando tiver... Esse foi quase o café de Cambona que nós tomamos lá no Morro da Borússia. Lá, muito bom. Lá. O Dodô, né? O Dodô é maravilhoso. Olha, que espetáculo aquele restaurante. É espetáculo. É muito bom mesmo, atendimento personalizado. Polenta, carne de panela, vaipim, o cara sai de lá rolando. Muito bom mesmo. Que sucesso lá, viu, Voltaire? Estamos torcendo por ti lá, sabe que teu sucesso é o nosso sucesso e tu mereces. Até ontem já falei, já dei a notícia pro Ney da tua... Falaste? Falei pro Ney, agora eu só estou esperando para botar nas redes, acho que hoje eu já faço. Hoje no dia da gravação. Não, acho que dá... exatamente, no que sair... Já posso adiantar, porque ele falou em público. Pode, né? Na verdade o próprio ministro Pimenta... Eu posso ser segundo ministro. Eu sempre... Tu foi tomado de surpresa. Eu fui. Eu sempre me coloco numa condição de saber o nosso lugar, né? Sim. De humildade, né? Saber os espaços, eles vêm ao natural. E isso é verdade. Eu nunca passei na frente de um prefeito no Pampa Debates. Não foi o que eu te disse? Pode ser o prefeito... Pode ser o prefeito... Foi o que te disse que o teu grande mérito é esse? Pode ser o prefeito de uma cidade com 300 habitantes que está aprendendo a comunicar. Ele ali é tratado na autoridade do prefeito
Eu atrás das câmeras, recebendo, vou lá, apresento, faço toda a parte de anfitrião, chego antes para apresentar o Paulo Sérgio Pinto e tal. E ontem, durante a apresentação, o que é a GERT, né? A associação... Mas ele disse bom que ele disse uma felicidade. Pois é, isso me chamou a atenção, felicidade, ele parecia que te conhecia há 500 anos. E aí tava nas apresentações da GERT, que é a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, e com o ministro, né, Pimenta, hoje... um dos 3 mais confidentes do Lula. Manequinho tava também? Não, o Maneco tá em São Paulo acompanhando a tragédia lá na Rescalda, tá com o vice-presidente da República. E aí, na hora da apresentação, todo mundo se apresentando, proprietário da Rede Pampa, RBS, BT, Band, as rádios do interior. E aí, quando chegou em mim, um operário, um assessor de comunicação ali da FAMURS, e aí o ministro levanta, né, Paulo Sérgio? Tô levando pra Brasília. Aí faz a minha nomeação ali. Mas já tinha acertado com ele? Já tinha acertado. Tava sendo construído, mas ali me mantive na condição que eu tava ali, quietinho. Aí ele falou, então... informalmente, claro que o Paulo Sérgio já pode falar para os nossos amigos, temos muitos amigos. Beleza, hein? E durante as eleições a gente tava tentando articular, né? A gente conseguiu trazer o atual, na época, né, o vice-presidente, a gente trouxe bastante senadores e tal, e a gente tava tentando o Lula, essas coisas. Agora a gente vai no canal, com quem que a gente fala vai trazer o Lula, vai direto no homem. Vamos, se não gravar com o presidente... E nas nossas entrevistas, porque esse é um projeto, Paulo Sérgio, que eu sempre falei ali com o Melão, para valorizar as grandes personalidades também pro interior. E é muito bacana eu chegar no interior, levantar o radinho, tá as pessoas ouvindo... todo lado do Paulo Sérgio, porque às vezes não dá tempo no teu programa de contar toda a tua história. Então as pessoas vão montando quebra-cabeça. E eu lembro que quando a gente fez uma edição do Pimenta e do Maneco, foi muito legal. Pimenta e Maneco foi legal. Um dia chuvoso, chovia em Porto Alegre, frio. 7 horas da manhã, o Pimenta ainda chegou 6h40, chegou antes da gente. Sabe que é o seguinte, o nosso podcast, claro, a nível estadual... E ali estourou no TikTok, né? A gente tá bem conhecido a nível estadual, a gente já... Claro que sempre pode mais, né? Mas a gente já tá bem conhecido. Mas a nível nacional, não. E a gente produziu alguns cortes do episódio do Pimenta, que se a gente somar YouTube, Instagram, TikTok e Spotify, só do episódio do Pimenta deu mais de 3 milhões de visualizações. Porque aí vai pra... somando tudo. Então, pra nós foi... um divisor de águas. Foi um divisor de águas ali. O episódio do Lazier também foi muito bom. Mas esse do Pimenta, em termos de cortes ali, que ele foi muito contundente em alguns tem comentários. O pessoal da ProHub aqui pegou os cortes bons aqui, aqueles que cuidam das nossas redes sociais, postou lá e o troço... estourou. Aí que tu ganhou tá tão quietinho aqui. Aí que tu ganhou. Tá grávida? É verdade. Tá grávida? E outra notícia e do Damin. Tá grávida. A surpresa é que é do Damin. Você não erra, porque surpresa do Damin. Tu esperava que você... Surpresa se fosse teu. Que não tem filho. Uma mulher tão linda dessa. Linda, charmosa, boa profissional. Que ela já não foi na barraca. Ela chega um amigo nosso vindo de Goiás, vem ele, uma senhora e um menino dos 16 anos, e ele pergunta, é tua nora? Não, é minha mulher. Essa tua eu vou botar no meu... Eu já tenho no currículo, eu já tenho uma filha que ela vai fazer 16 anos, mais 2 anos se forma no colégio, vai estudar fora e tal, e agora tá vindo mais uma menininha aí que vai ser a minha segunda... pequenininha. Grande, Marcelo. Mas só sai menina, né? Mas não é surpresa nenhuma. Só sai menina. Já tem nome? Tem Isabela. Isabela Mintindamin. Eu achei que ia ser Paula. Não, Isabela. Isabelinha Bela. A Bela. Bela Mintindamin. Parabéns ao Obrigado. Casal, não, parabéns. Vai trazer muita alegria. Filho é uma maravilha, né? Tu vê se te apruma, né? Vai pra Brasília. Tu vê como são as coisas. Tu disse que ela estava grávida, eu logo pensei em ti. E ele não. Eu tomei como surpresa. Não, o Voltaire é traíra. O Voltaire vai se coçar agora. Ele vai pra Brasília. A Marcela vai junto. Então, um cachorrinho. Não, essa é outra história. Com o Paulo Sérgio, tu vai colecionando histórias. Eu tô lá na barraca da frente Não, na porta da Saba. Na porta da Saba. Eu tô lá com a minha esposa, e claro, traje de banho, né? Atrás da beira ali, na 20/9 ali. Não, aqui do lado do Estúdio da Pampa. Vou deixar pro Paulo Sérgio contar aí. Aí entra eu e a Mônica para ir no toalete na Saba. Tá ele, uma moça aqui e um cachorrinho.
Aí eu volto, o cachorrinho é teu? O cachorrinho é meu. E a moça, é minha mulher, ele não apresentava. Ele esconde ela. E o medo? Porque ali quietinho com a Marcela, lembra? Impressionante. Até hoje, né, Mônica fala isso aí. Era uma figura. Paulo Sérgio Pinto, nosso convidado de hoje. Olha, o Melão tá com uma missão, porque o Melão vai ter que mandar depois as rádios que reproduziram o que a gente faz, porque depois eu boto ali no aplicativo, no ouvir rádios pela internet, vai nos mandar depois a lista de todas as emissoras que vão transmitir essa ótima entrevista, ótimo bate-papo com o Paulo Sérgio Pinto, que é um bate-papo de... Aliás, Melão, grande presidente. Olha, tá falando aqui que foi presidente da SAP. Foi o melhor da GERT. Foi o melhor presidente que a GERT teve. E tem. Impressionante, né? É um grande presidente. Ontem fez um encontro, almoço... O centroavante não era tão bom assim. É verdade, é verdade. E a gente vai estar à disposição também aí do Spotify, no TikTok, no YouTube, mas acima de tudo também nas rádios do interior que a gente disponibiliza para a GERT, esses momentos com muito carinho, com um programa com leveza, um bate-papo, como se a gente estivesse almoçando lá na casa do Paulo Sérgio Pinto, que aliás... Olha, bela casa. Não, uma bela casa, uma energia muito boa. Não, energia sim, a casa não é bela. Se tu me disser a metragem e o bairro, eu já digo quanto vale. Eu acho que foi um dos primeiros condomínios em Porto Alegre lá, né? Não, meu não é condomínio. Mas parece, né? Não. Aonde que é? Qual bairro? Eu moro desde 78 no mesmo lugar. Na Jandaia. Tem a Praça Central de Atlântico e 2 Canteirão. Pros 2 lados. Tu moras na praia. Moro na praia. Moro não. Tu tá falando aqui? Aqui. Não, aqui sim. Aqui é o Jardim do Sol. Jardim do Sol ali. O Jardim do Sol. Lá eu moro no mesmo lugar desde 78. Não saio de lá. Muito e o Neymar que é na frente. Aqui é no Jardim do Sol. No condomínio ali, muito futebol joguei ali. Sim. Muito futebol no campinho de areia do lado da piscina ali, quando eu era Só que dos agora meus 18 a meus 25 anos, jogava muita bola ali. Muita bola ali também, sem morar lá. E ali a energia da casa do Paulo Sérgio. Tem a turma lá, a Máquia, mora ali a meia quadra da minha casa. O Lamáquia ficou de vir aí, não vinha? Nosso presidente da OAB. O Cláudio. O ex-presidente da OAB. Que legal. Uma vez eu almocei lá, por coincidência, veja como é a vida, né? Com um maneco. Lá em casa. E comeu uma rabada, que o Mané queria comer uma rabada. E a minha mulher preparou uma rabada pra ele e pro Mané. Que tava boa. Tá, junto com... Aquele pinho amarelinho. Desmanchando. Junto com o Alexandre... Nós estamos gravando tudo isso? Junto com o Alexandre Gadré e um bom vinho também, né? Foi. Foi pra te ver como... Tem que levar o Marcelo lá. Vamos lá, pô. Eu já conheço, já sei o caminho. Minha família é toda da Zona Sul. Hoje eu moro perto do Guatemi. Mas eu morei a vida inteira na Zona Sul. Eu morei a vida inteira perto do Guatemi. Morei 24 anos no Três Figueiras. Olha aí. Aí fui pra lá, devia ter ido 20 anos antes. A Zona Sul é maravilhosa. O Damin tá muito faceiro, porque ontem acabou de vender um apartamento pro Paulinho Salerno, que agora tem seu apartamento, o prefeito de Restinga Seca, presidente da FAMURS, tem seu apartamento em Porto Alegre. Mas ele vai para estadual ou federal? Hoje federal, porque tem o Betinho Fantinel. Sim. Que fez estadual, 50 mil votos. A não ser que o Betinho daqui a pouco pense em a federal, aí ele vai estadual. E aí se tem uma expectativa do Biolk, que é o federal da região, o Biolk poder ir a senador também, o MDB discute isso, mas certamente o Paulinho Salerno vai a deputado. Se não virar, né, Paulo, também um dirigente da própria Confederação Nacional dos Municípios, lá com o Zilkowski. Ele gosta muito de Brasília, o Paulinho é um cara que não tem medo de desafio, de ir para outros lugares também, então... E fez um bom investimento ali, né? Comprou um apartamento, custo-benefício no Menino Deus ali, olha... A Nayane Anai, que é a esposa do Paulinho, que é concursada da Prefeitura de Restinga Seca, também está vindo para Porto Alegre porque virou diretora do governo do estado aqui na área de nutrição, da assistência social, que é bem a área dela. Então tem que vir a Porto Alegre e o Damin tá faceiro com dinheiro aí, vendendo apartamento. Se tu soubesse quanto é que custa ter um filho, e o do outro ainda tem a pensão. Olha, Cris, ela que gosta muito. Não, essa eu não vou nem me separar, porque pagar 2 pensão não dá, né? Essa eu vou ficar, é mais barato ficar do que separar. Quantos filhos tu tem? Tem uma veterinária. Uma menina filha também? É verdade. E o casamento já dura bastante tempo também. Tá em segredo de justiça. Tá em Minha idade. O time de futebol. E tempo de casamento é segredo de justiça. E o time de futebol. O time de futebol eu sou neutro. Né? E na política eu sou neutro também. Como juiz e mediador, tem que ser neutro, né? Manter a neutralidade. Paulo Sérgio Pinto, as considerações finais aqui no nosso podcast. Eu conheço.
para tantas rádios do interior também do Rio Grande do Sul. Bom, primeiro eu agradecer a oportunidade que o Marcelo e o Voltaire estão me dando aqui. Belíssima oportunidade, bate-papo dos bons, como é bom, né? Porque aquele negócio de entrevista dura, gelada, que isso não existe mais. O bom é exatamente essa conversa aí, meio tipo assim, conversa... Resenha de boteco. De boteco, de restaurante, de alpendre de casa, né? Só faltou um vinho aqui, que obviamente não pode tomar aqui para não dar mau exemplo, né? Se fosse de noite, a gente vamos fazer uma outra... A gente pode gravar uma hora na tua casa, lá, a gente leva um vinho sem lá. problema nenhum. Mas obrigado a oportunidade, quero também receber vocês lá no Pampa Debates. Vamos sim. A gente consegue fazer isso rápido aí, até porque o Marcelo tem essa sede de Pampa Debate, responder as coisas. Eu fico nervoso. Ainda mais sabendo que ele é um cara de esquerda agora. Não, com certeza, totalmente alinhado. Não seria diferente. A barba boné vermelho com branco, a estrela aqui do lado. E acima de tudo, ele é um cara inteligente. Tem estrela aqui, não tem estrela aqui, não, aqui, vamos botar aqui no vermelho. Não, estrela amarela. Mas muito obrigado pelo carinho da recepção, pelo bate-papo. Muito enriquecedor até saber um pouquinho de vocês aí também. Porque aqui também foi meio unilateral, falamos de tudo. É verdade. Só não falamos mal dos outros. Não. Só bem dos outros. Só bem. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Esse programa está nas rádios do interior, no Spotify, no Instagram, no Facebook e no YouTube. E fica também como um registro memorável, né, do Paulo Sérgio Pinto. Isso eu gosto de ver. Quando bota no YouTube o nome de uma personalidade forte, o YouTube, pela audiência que a gente tem ali, sobe como o primeiro, né? Então a pessoa, um estudante de comunicação, jornalismo e publicidade, quer saber mais do Paulo Sérgio Pinto, o programa serve para isso também, de ter a oportunidade dele contar ali. Vira um acervo muito bacana também para organizar na internet, que também é uma marca aqui do programa. Voltaremos, tá certo? Um grande abraço. Voltaremos com outros nomes da comunicação, que vai ser agora o programa de Brasília, Porto Alegre, Brasília. E o próprio Paulo Sérgio Pinto também pode voltar novamente como nosso convidado a outros nomes para engrandecer o nosso programa. Ele que já é um parceiro nosso, pode participar também aqui do nosso programa. Um grande abraço a todos. Tchau. Valeu.